Quais as principais funções de housekeeping? Limpeza e higienização das unidades hoteleiras. Quando falamos em unidades hoteleiras, ou principalmente quando vocês me ouvirem a falar aqui em quartos, já sabem que é igual quartos ou apartamentos. A diferença entre os quartos ou apartamentos é que os apartamentos têm mais salas, ou seja, têm mais trabalho, têm a cozinha, têm provavelmente 2 ou 3 quartos, têm sala, portanto, é algo muito maior, ok? Mas isto serve tanto para a parte dos apartamentos como para a parte dos quartos, está bem? Eu vou falar muito dos quartos, mas já sabem que inclui também os apartamentos. Portanto, o fornecimento dos amenities, os amenities já sabem, é os sabonetinhos, os shampoos, o gel douche, que têm todos a marca do hotel, que são dados sempre à entrada do cliente, colocados na casa de banho. Ok? Portanto, fornecimento dos amenities para o serviço de hóspedes, gestão das roupas dos quartos, lógico, e apartamentos também, e do departamento de F&B. O housekeeping também é responsável pelas roupas, portanto, toalhas, guardanapos, do departamento do F&B, ok? Fora isso, também faz o tratamento das fardas do staff, e faz o tratamento da roupa dos clientes para aqueles hotéis que têm lavanderia para serviço de cliente, ok? Há muitos hotéis que têm lavanderia, mas não fazem esse serviço para o cliente. Há muitos hotéis até que é ao contrário, que já não têm a lavanderia para lavar o grosso, ou seja, lençóis, toalhas, guardanapos, e lavam só as coisas pequenas, como fardas e roupas dos clientes, ok? Depois vai depender de unidade por unidade. Mas cada vez mais as unidades grandes estão a optar por contratarem uma lavanderia exterior, portanto, independente do hotel, para fazer o grosso, como eu lhes estou a dizer. Os lençóis, as toalhas de mesa, os guardanapos, portanto, o grosso costuma ir para fora, dependendo da dimensão do hotel. Muitos optam por fazer isso porque acaba por sair mais barato a nível de tempo e mão de obra. Portanto, o housekeeping divide-se em 3 partes: andares e quartos. Neste caso, já sabem, adaptam sempre para apartamentos, andares e apartamentos. A rouparia, que é a lavanderia, que é toda a gestão das roupas, ok? Tudo que é roupa, não se esqueçam do departamento de F&B também, ok? O departamento de F&B, para quem não sabe, é o restaurante, ok? É onde os clientes tomam um pequeno almoço e jantar. Esse é o departamento de F&B, tá bom? E as limpezas de todas as áreas comuns do hotel ou resort. As áreas comuns são áreas públicas, ok? Por exemplo, desde a zona da piscina, dos bares da piscina, não dentro do bar, mas fora, a responsabilidade do housekeeping, os ginásios, por exemplo, os spas, ok? Isso tudo são áreas públicas, são áreas que todos os clientes vão. Fora isso, também não podemos esquecer os corredores, os lobbies dos hotéis, as recepções, portanto, toda a parte do hotel, a limpeza é de encargo do housekeeping, ok? Portanto, como veem e como eu vos expliquei no início da formação, é realmente muito trabalhoso, porque o cliente, desde o momento que põe o pé à entrada do cliente, do hotel, está a analisar o vosso trabalho, né? Portanto, para vocês verem a importância do vosso trabalho. Quais os procedimentos? Todos os colaboradores dos andares têm atribuição de quartos ou apartamentos e o procedimento é o seguinte: a governanta ou o chefe de serviço fornece uma folha de serviço diário, uma listagem, digamos assim, onde estão atribuídos quartos com os status de limpeza de cada um. O que é os status? É se o quarto está ocupado, precisa de limpeza, se o quarto vai sair ou vai receber uma entrada,
Se é um quarto de um cliente muito importante, portanto, todas as notas importantes para o trabalho de housekeeping vêm aqui no status e vão estar mencionadas na folha de serviços que a vossa governanta vos dá, ok? A governanta, por norma, entrega a cada colaborador um telemóvel e uma chave. Essa chave vai abrir todos os quartos que estão na folha de serviço, ok? E por norma um telemóvel que é para haver comunicação. Não quer dizer, atenção meninas, que todos os hotéis funcionem desta maneira. Esta é uma maneira standard, que por norma trabalha-se assim, mas podem haver hotéis que não trabalhem desta maneira, ok? Portanto, isto é generalizado, não se esqueça. Todas as atribuições são feitas sempre no início de cada turno. O housekeeping, por norma, tem 3 turnos. Pode ter mais, mas por norma tem 3 turnos. Tem o turno das áreas comuns que normalmente começam às 7 ou 6 da manhã. 7 ou 6. Depois tem o serviço dos quartos, que começa por norma entre as 8 ou 9 da manhã. E depois tem o serviço de turn down, que é aberturas das camas, que por norma começa entre as 3 ou as 4 da tarde, ok? Portanto, estes são os 3 turnos que pode ter um hotel. É claro que estas horas que eu lhes estou a falar, todas podem ser mexidas pelas governantas e chefias, ok? Portanto, a chefia pode achar que uma abertura de quarto não tem necessidade de começar às 3 ou às 4, que pode começar só às 6 ou às 7, ok? Portanto, isto tudo é flexível, vocês têm que estar preparadas, mas normalmente os turnos é para estas funções que eu lhe falei. Os que entram mais cedo é para as áreas comuns, por exemplo, para o spa estar limpinho logo às 8 da manhã quando o cliente quer ir, e os ginásios da mesma forma, as piscinas também todas limpas. Depois o serviço dos quartos começa um bocadinho mais tarde, sempre entre as 8 ou as 9 da manhã, e depois as aberturas é o serviço ainda mais tarde. Ok? O que é que as aberturas por norma fazem? Além de abrirem as camas do cliente, levam o lixo, fazem sempre algo que não conseguiram fazer no dia anterior. Imagina levar o lixo, o cliente, entretanto, o ocupado já foi feito, mas o lixo, o cliente já esteve no quarto e deixou o lixo, portanto, digamos que eles fazem uma preparação, no serviço de turn down, fazem uma preparação para a noite do cliente, digamos assim. Estes são os procedimentos. Agora, vamos falar um bocadinho da folha de serviço. O que é uma folha de serviço? Como eu lhes disse, a folha de serviço é uma listagem com quartos. Cada quarto tem que ter um status, ou seja, tem que dizer qual é a prioridade, digamos assim, ok? As prioridades servem para quê? Para nós sabermos qual o apartamento naquela lista que nós temos que fazer primeiro. Porque o serviço dos quartos tem que ser tudo bem estruturado e bem pensado para nós termos tempo de conseguir fazer uma folha de serviço completa, ok? Para já, hoje em dia demora-se muito mais tempo a fazer um ocupado e uma saída do que demorava-se antes da pandemia, não é? Quem assistiu à minha aula anterior sabe que eu expliquei isto, que um ocupado hoje em dia é quase uma saída. Há tanta coisa para fazer que é quase 1 hora, 40 minutos dentro de um ocupado, ok? Portanto, nós temos que saber o que é que temos que fazer primeiro. E então, estas são as prioridades. Entradas antecipadas, que normalmente chama-se Early Check-in. Limpezas a pedido do cliente, que são os ocupados, ok? In-house. Muitos hotéis, alguns hotéis, não vou falar muitos porque posso também estar a ser incorreta, mas alguns hotéis, com o início da pandemia, optaram por fazerem só os ocupados, ou seja, aquela limpeza diária, quando o cliente pede, ok? A maioria deles tem pedido.
mas muitos hotéis que tinham a limpeza diária, que tinham sempre os ocupados nas folhas de serviço, optaram por deixar ao critério do cliente, porque pode haver clientes que não queiram uma empregada de limpeza, né, uma colaboradora todos os dias dentro do apartamento, então deram essa opção ao cliente. Muitos fizeram isso. Portanto, hoje em dia, se vocês pegarem numa folha de serviço e se estiver muito menos ocupados do que tinha há 2 anos atrás, isso é normal por causa da pandemia. Portanto, não se assustem. Portanto, temos a limpeza a pedido do cliente, como eu expliquei, que é os ocupados. Temos os quartos VIPs. Muitos destes quartos VIPs, inclusive, colocam a hora que querem a limpeza, imagina, às 3, às 2, de manhã até às 11, ou a partir das 11, pronto. Muitos dizem logo a que horas é que querem a limpeza. Depois temos as chegadas nos horários normais, que chama-se só check-in. As saídas, que são o check-out, ok? E depois temos os quartos de serviço. Isso hoje em dia já não se vê muito. Normalmente, antigamente via-se muito, principalmente para os diretores, às vezes que andavam a viajar de localidade para localidade e eram chamados quartos de serviço, ou seja, house-in, ok? House-in, que significa dentro de casa, que são quartos de staff, digamos assim, ok? Portanto, as prioridades, primeiro, qual é a prioridade quando eu vejo uma folha de serviço? Early check-in, ocupados, quartos VIPs, check-ins, que são as chegadas no horário normal. Normalmente o horário normal de um hotel é 3, 4 da tarde. Nunca é muito antes e nunca é muito depois, ok? As saídas deixa-se sempre para a última. Só não se deixa a saída para o último se a saída tiver entrada, se for um check-out e check-in. Mas aí também está mencionado e vocês aí vão lembrar sempre que o check-in faz-se sempre antes, ok? Early check-in, ocupados, VIPs, check-ins com horário normal, check-outs e se tiverem quartos do staff, que é o house-in, ok? Esta, por norma, é a prioridade. No entanto, é como eu vos disse, o vosso chefe de serviço ou governanta tem todo o direito de alterar a folha de serviço como achar melhor. Portanto, registro do trabalho. Vocês devem registar sempre na vossa folha de serviço o trabalho que fazem, ou seja, colocar limpos nos quartos que foram limpos. Os quartos que não foram limpos, explicar o motivo, imagina, há muitos quartos que têm aquela placazinha a dizer não incomodar e estão lá até o vosso turno terminar. Muitos, houve algum problema de manutenção e vocês não conseguiram terminar porque a manutenção ainda ia, por exemplo, ver o apartamento. Portanto, todas as notas que vocês tiverem têm que explicar, ou seja, se vocês não terminarem uma folha de trabalho, que no fim vocês são quem está nos quartos, tem que fazer uma folha de trabalho, ok? A folhinha de serviço é-vos dada para essa razão. Normalmente é sempre bem dividida e vocês têm que conseguir fazer essa folha num dia. Eu sei que é difícil e há folhas e folhas, mas o objetivo é esse, é vocês conseguirem fazer essa folha de serviço. Caso não consigam fazer, vocês devem colocar sempre o porquê. Porquê é que não fizeram aqueles apartamentos, ok? Qual o motivo? Anotar algum pedido do cliente, também podem anotar na folhinha que vocês têm de serviço. Imaginem, o cliente partiu alguma coisa e quer que substituir, ou o secador avariou. Qualquer coisa que haja, vocês podem anotar para depois a colega ou no dia seguinte ser reposto, ou até na mesma hora, no mesmo dia ser reposto. Ok? E anotar caso seja preciso algo na manutenção. Imagino lâmpadas de luz, a torneira está a pingar,
há sempre alguma coisa de manutenção, é como nas nossas casas, há sempre qualquer coisa de manutenção que pode realmente acontecer. Agora vamos para a parte mais importante. Limpeza. O que é que nós temos que fazer? Qual é o ABC ou A a Z, né, da limpeza? No fundo, o que é que eu vos quero transmitir é o que é que vocês devem fazer quando entram num apartamento ou num quarto até a saída. O que vocês têm que se lembrar é, deve-se começar sempre pelo mais fácil, pelo mais limpo e deixar sempre o mais sujo para o chão, para o último. Ou seja, o chão é sempre a última coisa que se limpa. Isto é como a nossa casa. Isso não muda por ser um hotel ou um resort, ok? O chão é sempre a última coisa a ser limpa. Fixem isso. Depois, vamos começar pelo mais fácil. O que é mais fácil sempre? Roupas, né? Se for uma saída ou se for dia de mudanças de roupas, mudamos logo isso. Se não for, fazemos logo a cama. Portanto, começamos sempre pela roupa, ok? Fazer a cama, trocar roupas, o que for necessário. Começa sempre por aí. Depois vamos limpar o pó. Limpem o pó muito bem, não se esqueçam de limpar tudo, de tirarem os bonequinhos todos. Hoje, uma coisa boa, digamos assim, que têm é que muitas das revistas, muitos dos enfeites foram retirados por causa da história do Covid. Então, os quartos estão o mais amplos e o mais limpos possíveis neste aspecto de decorações, almofadas, aqueles objetos de decoração, hoje têm muito menos do que tinham há 2 ou 3 anos atrás. Então, para limpar o pó acaba por ser mais fácil para vocês. Desinfetar todas as maçanetas do quarto e os comandos de TV e do ar-condicionado também. Limpar os espelhos do quarto. Verificar sempre dentro dos armários se tem espelho e também limpar, ver se é preciso limpeza, apesar de quando o quarto está ocupado é chato a gente estar a abrir o armário, não é? Mas pronto, temos que dar só uma vista de olhos a ver se precisa de limpeza. E depois vamos para onde? Vamos para o WC, ok? Vamos para o WC. No caso das cozinhas, dos apartamentos, a última coisa a ser feita é sempre a cozinha, ok? Portanto, primeiro quartos, salas, WCs, cozinhas. Essa é a ordem. No entanto, muitos quartos são suítes, então faz mais sentido, no caso dos apartamentos, fazer quarto WC e depois ir para a sala, porque normalmente a sala está perto da cozinha. Também podem assim fazer, ok? Mas, por exemplo, se vocês fizerem por zona, digamos assim, quarto, sala, depois outro quarto, né? Limpem assim como eu vos estou a dizer, primeiro o pó, depois a casa de banho, depois, estão a perceber, utilizem isto fazendo que cada quarto num apartamento seja um quarto de hotel, está a perceber? Assim, conforme vocês saem do quarto, ele já está finalizado. Portanto, no WC, já sabe, temos que desinfetar tudo muito bem, tem que ficar tudo impecável, os mármores a brilhar, ter muita atenção aos salpicos da água nos espelhos e nos vidros, ok? Os espelhos e os vidros são terríveis, há casas de banho que é só espelhos e só vidros e temos que ter sempre atenção para não estar os salpicos, ok? Para não estar nenhuma mancha. Temos que limpar sempre a cozinha, ok? A cozinha, o que é que temos que fazer a cozinha? Há hotéis que, por exemplo, se for ocupado, a louça não está incluída na limpeza e há outros hotéis que já está, ok? Então, para aqueles resorts que não estão incluída a limpeza das louças, digamos assim, de lavar a louça, o que é que nós fazemos na cozinha? O lixo, né? Apanhamos o lixo, vaziamos os caixotes do lixo, guardamos a louça se tiver alguma louça seca e lavada para guardar, limpamos muito bem as portas dos armários para não ficarem asdedadas,
ok? As bancadas também, da cozinha muito bem limpas e pronto. Depois o chão, esfregona e está a andar. A cozinha é assim. Numa saída é mais difícil, que saída independentemente do hotel ser da apologia de lavar ou não a louça, numa saída temos que lavar sempre tudo. E temos que fazer o quê? Limpar os frigoríficos, que eu não consegui colocar aqui, mas quem trabalha nisto sabe. Portanto, a cozinha é como uma cozinha das nossas casas, cada vez que entra um cliente eu tenho que ter tudo limpo aos mínimos detalhes, portanto, os fogões extremamente limpos, fornos, placas, micro-ondas, tudo limpo por dentro, ok? Frigoríficos igual, ter sempre atenção aos congeladores se não tem gelo, ok? Portanto, isto foram coisas que eu não coloquei aqui, porque eu aqui não posso pôr muita informação, mas que vocês têm sempre que se lembrar da vossa casa, ok? Um quarto, é claro que é muito mais simples, ok? Finalizamos como? Finalizamos sempre pelo chão, passando a mopa ou aspirando e depois a esfregona sempre no fim, ok? Para quando o cliente chegar, estar aquele cheirinho de fresco de lavado, ok? Agora, o que é que nós temos que ter muita atenção sempre? Máscaras e luvas, meninas. Máscaras e luvas fazem parte da vossa farda. Vocês não vão a nenhum lado sem elas e não limpam nada sem elas, ok? Trocar a farda todos os dias. A farda tem que estar sempre limpa e muito bem passada. Eu já trabalhei em sítios que as batas, que as vossas fardas, que as fardas das meninas, infelizmente, vinham em condições lastimáveis. Elas nem passar a ferro passavam. Muitas acredito que não tinham ferro sequer em casa, mas nada é desculpa. Se não têm ferro em casa, peçam ao hotel, vão à lavanderia do hotel, o hotel fornece um ferro para a farda ser passada, ok? Mas andar com a farda suja e amarrotada, nem pensar. E agora, nesta fase que nós estamos a atravessar dos Covides, não pode mesmo, são coisas que não vão sequer passar. Um funcionário que chegar com para já não podem sequer vir com a farda vestida de casa, ok? Mas um funcionário, um colaborador que chega no hotel e vista uma farda suja ou manchada ou mal passada, o hotel está no direito de mandar essa pessoa para casa. Ok? Não se esqueçam disso. A vossa apresentação é sempre muito importante e começa sempre pela farda. Ok? Cuidado com a vossa apresentação, não se esqueçam, cabelos apanhados, o básico, que eu já vos expliquei várias vezes aqui. Unhas curtas, nada de bijuterias e de joias, o máximo uma aliança, pronto, o básico vocês já sabem. E o cabelo sempre preso, ok? O ofício e o carrinho devem de ser sempre higienizados diariamente, não é? E devem estar sempre arrumados. Quando eu trabalhei num hotel há alguns anos, eu era assistente de direção, uma das coisas que eu reparava mais conforme ia passando nos corredores eram os carrinhos. E fazia-me muita confusão passar por um carrinho que não tivesse arrumado. O carrinho é como uma secretária para quem trabalha num escritório. Se não tiver arrumada, demonstra como nós somos. No fundo, se eu tiver a minha secretária desarrumada, estou a demonstrar que eu sou uma pessoa desarrumada, no fundo. Ok? E não podemos passar essa imagem para o cliente. Portanto, o carrinho é a nossa imagem, no fundo. Né? É a nossa ferramenta de trabalho, e se ele estiver desarrumado, se eu tiver os lençóis todos amarrotados, tudo, dá sempre mau aspecto para o cliente vai pensar, então ela anda assim com os lençóis e depois vai pô-los na minha cama, ok? Portanto, tenham sempre brilho no vosso trabalho. Como eu vos disse, o vosso trabalho é muito importante. Vocês têm que estar orgulhosas do trabalho que fazem, porque é realmente um departamento muito importante